Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite e uma paz do Senhor Jesus para todos vocês. Mais uma vez aqui, quinta-feira, no que seria o culto da família da União Cristã Missionária. Aqui quem vos fala é Aquino Vicente, líder dessa igreja. E hoje traremos uma palavra para você, para o seu coração nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Estivemos meditando e pensando no nosso contexto atual e nos acontecimentos, atuais que estamos passando, e particularmente a Igreja de Jesus, a Igreja fiel e verdadeira, a noiva do Cordeiro, enfrenta mais uma vez um desafio. Eu estive pensando, você, pastor, você, líder, não sei se vocês já pensaram no momento histórico que nós estamos passando, no momento histórico que a igreja brasileira, mundial, Igreja de Cristo, fiel, verdadeira, está passando. Nós vemos na palavra de Deus, nas escrituras bíblicas, que a igreja enfrentou diversos desafios ao longo da sua história, e eu sinto o Espírito no meu coração, na minha mente, quando falo disso. Nós estamos tendo, senhores, uma oportunidade ímpar, única, de estarmos vivendo a história da Igreja de Cristo. Vocês já pensaram nisso? Estamos vivendo a história da Igreja de Cristo. Um momento único, um momento ímpar, um momento indeterminado, um momento em que determinado instante da história, do percurso, da vida da igreja aqui na terra, ela teve que encerrar seus cultos públicos, e de uma certa maneira, de uma certa forma, se reinventar, buscar novos horizontes, novas linhas de ações, mediante aquilo que nós estamos passando, Que coisa interessante, Eu trago uma mensagem nesta noite na Epístola de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, no versículo de número 59, e aí nós adentramos no capítulo 8, só para tentarmos entendermos e trazermos para o nosso contexto uma situação parecida, com certeza não tão radical como a que aconteceu nesse episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59, que diz: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então no verso 60, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Diga-se de passagem, porque Paulo não usa, a Bíblia não usa para os crentes o termo morreu, mas o termo adormeceu, porque aqueles que estão firmes em Cristo Jesus, eles não morrem, eles adormecem ou descansam no Senhor. E no versículo de número 1 do capítulo 8, continuando aí o relato bíblico, vem um subtexto que diz a perseguição e dispersação da igreja. E diz no verso 1 do capítulo 8 de Atos: naquela ocasião desencadeou-se. Eu não sei qual é a sua tradução, mas com certeza está também assemelhada. No caso aqui é uma NVI. Naquela ocasião, versículo 1, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, menos os apóstolos,
foram dispersos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Amém? Que coisa interessante, como eu estava dizendo, por causa de em determinado momento da história, a igreja aqui primitiva, a igreja de Atos, ela foi dispersa, ela desencadeou uma perseguição e isso causou um dispersamento delas. Elas foram dispersas, elas foram espalhadas, e para quem é da fé e tem um certo conhecimento das Escrituras, sabe que daí começou-se a propagar, a pregar-se a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, às outras nações, aos outros lugares, pois até então estavam todos ali concentrados em Jerusalém, fazendo a obra em Jerusalém. Então, o que eu quero chamar a atenção para nós nesta noite, nesta mensagem, é que precisou de um evento, precisou de um acontecimento, que no caso foi a perseguição da igreja. A igreja passar em um estreito, a igreja passar por uma adversidade, a igreja passar por uma dificuldade, mas nessa dificuldade Deus usou dessa dificuldade, dessa adversidade, para enviar a sua palavra a outros, ou seja, para fazer a sua obra. E não seria diferente nos dias de hoje? A igreja passando por um momento delicado, a igreja passando por um momento difícil, o qual nós não estamos podendo nos reunirmos como igreja para congregarmos e adorarmos a Deus, pois esse é o intuito da reunião dos santos, para adorarmos e louvarmos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E passamos esse momento delicado em que os irmãos estão tendo que adorar de dentro das suas casas. É um momento delicado em que a igreja ela tem que se reinventar, ela tem que buscar novos horizontes, novos desafios. A igreja ela busca novas ações para continuar a obra de Deus. Que coisa interessante! A igreja de Cristo, a noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro, essa igreja ela não para. Essa igreja ela não para. Essa igreja só vai parar no dia que Jesus vier nos buscar. Aleluia. A igreja só vai parar no dia que Jesus vier nos buscar. Há fatos no cronograma da igreja, daquilo que Deus tem para a igreja, naquilo que Deus tem para a escatologia da igreja. Há fatos que são da vontade soberana de Deus. Por exemplo, o diabo, o inimigo de nossas almas, ser lançado no lago de fogo é um fato, não tem como mudar isso. Outro exemplo disso é o arrebatamento da igreja, é o encontro da igreja com Jesus. Vamos lá, não querendo causar polêmica com relação às correntes teológicas dos pré-tribulacionistas, dos tribulacionistas e dos pós-tribulacionistas, mas todos concordamos que a igreja vai se encontrar com o Mestre, vai se encontrar com Jesus, vai ao encontro dele. Somente nesse dia a igreja terrena, denominacional, a igreja vai parar. E aí vão se perguntar aonde está aquele povo que se reunia, que congregava e que encontrava soluções em Deus, não na força do nosso braço, porque nós não podemos nada, mas é na força de Deus, na graça de Jesus, na força e na operação do Espírito Santo, que começa a dar norte, que começa a dar visão, que começa a dar direcionamento para a sua igreja naquele contexto, naquela situação, assim como Deus deu na igreja de Atos, com relação a esta passagem em que desencadeou uma perseguição na igreja, e nesse instante está desencadeando esse momento delicado na igreja, em qual não conseguimos e não podemos nos reunirmos como igreja, mas eu creio que o Espírito Santo continua dando a direção. Glória a Deus. O Espírito Santo continua dando o norte,
Para onde a igreja tem que seguir? Para onde a igreja tem que ir? A igreja lavada e remida, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, tem o Espírito Santo de Deus dentro dela. Na vida da igreja, essa não fica desamparada, essa igreja não para, essa igreja faz aquilo que está ao alcance das suas mãos. Se não dá para reunir os irmãos, e tem esse mecanismo de comunicação, é uma live, é um Facebook, é um WhatsApp, é a igreja podendo fazer uma arrecadação de alimento, ajudando os mais necessitados, enfim, meu irmão, meu amigo, minha irmã, querido ouvinte da palavra de Deus, faça aquilo que está ao seu alcance, faça aquilo que a sua mão alcança, faça aquilo que o Espírito Santo de Deus nesse instante, nesse momento, coloca na tua vida, coloca no teu coração, coloca ao teu alcance. Aleluia. Porque o povo de Deus é um povo produtivo, é um povo que tem uma inteligência, uma iluminação vinda do Espírito Santo de Deus. E naquela ocasião desencadeou-se o que tem desencadeado na sua vida, meu amigo, trazendo para um aspecto individual da sua vida. Estava falando no aspecto geral para a igreja e digo no aspecto individual para a sua vida. O que por acaso está desencadeando na sua vida, forçando você a tomar uma atitude? Faça essa pergunta introspectiva para você mesmo. O que tem causado, o que tem feito desencadear alguma coisa na sua vida nesse exato momento? Gostaria que você pensasse, gostaria que você meditasse, que não é para lhe causar o desespero, não é para lhe levar para um caminho de morte. Aquele desencadeamento, a perseguição que houve para a igreja, não era para acabar com a igreja, mas era para ela se expandir, para a igreja crescer. E a igreja cresceu, e ali ficou manifestado que a igreja cresceu, não foi pela força da eloquência de algumas pessoas, de alguns líderes, mas era porque tinha a ação de Deus naquilo. E faz-se necessário nesses tempos, aleluia, Deus mover a igreja, acordar, sacudir a igreja e fazer com que ela entenda, aleluia, que não é pela força do seu braço, não é pela conta corrente, não é pela riqueza que há na igreja, nem pela quantidade de xalamanábia dos membros, mas é pelo poder de Deus que a igreja sobrevive, aleluia. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja passa as adversidades, que ela sobrevive, que ela aguarda a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, só é possível você aguardar a vinda de Cristo, só é possível você esperar o Cordeiro, só é possível você aguardar pelo noivo perseverante e fiel, somente na pessoa de Jesus, somente firmes na promessa de Cristo, somente cheios do Espírito Santo de Deus. Porque nós aguardarmos Jesus na bonança, no bem bom, é muito fácil, como estava acontecendo. Mas eu quero ver aguardar a volta de Jesus na perseguição, na tribulação, na adversidade, quando o alimento vem faltar, aleluias. Mas eu te digo nesta noite, que Deus é contigo. O Espírito Santo que sustentava a igreja no passado e a vem sustentando durante todos esses tempos, continua sustentando a igreja, continua sustentando você, porque a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E é essa igreja, independente de denominação, que Deus abençoe a cada uma, diga-se de passagem, mas independente de denominação, é essa igreja que sobe, é essa igreja que vai aos ares com Jesus, vai ter um encontro com Jesus. Gostaria que você recebesse essa palavra, permanecesse firme, como diz o hino da harpa, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme
nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro para nos recompensar com a glória eterna. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Farei uma rápida oração pelas famílias, que hoje é quinta-feira, seria o nosso culto de família, mas ainda estamos aí na obediência, né, às autoridades, a todo esse contexto que estamos vivendo de pandemia, até Deus, né, agir poderosamente aí, porque eu creio, nós cremos, não é verdade? Que Deus está no controle de tudo sempre, independente de situação. Tudo bem? Pai amado, santo e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua santa e gloriosa presença, Pai amado, agradecendo por essa palavra, Deus querido, santo e eterno, eu venho te pedir também, meu Deus querido, santo e eterno, pelas famílias, Pai, independente de denominação, meu Pai, aqueles que me ouvem, aqueles que estão me vendo, aqueles que esse vídeo está tendo alcance, abençoa poderosamente, Deus, as famílias, estendendo as Tuas mãos poderosas e santas sobre cada uma, livrando de todo e qualquer mal, que possa ainda estar direcionado. Deus vivo, santo e eterno, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa dispensa, Pai. Ó Senhor eterno, abençoa esta casa, o alimento dentro dela. Te peço todo especial, Pai amado, pelas aquelas pessoas que estão empenhadas, imbuídas de coração, recolhendo alimentos. Abençoa poderosamente e provê, meu Pai amado, a casa, meu Pai amado, daquelas pessoas, meu Pai amado, que estão contribuindo, que estão ajudando, que a dispensa deles esteja sempre farta, Pai amado, para poderem retirar dela e ajudar o mais necessitado e aquele que precisa. Abençoa e visita esta casa, esse lar, e abençoa e dispensa a bênção, Pai, em nome de Jesus. Senhor, também oramos, meu Pai amado, a Tua igreja cumpre o dever, meu Pai amado, intercessor. Abençoa, por favor, a cada nome contido neste caderno de oração, Pai. Ilumina, abençoa, ajuda, corta todo laço, meu Pai amado, maligno e satânico, invade com a Tua graça, com a Tua paz que excede todo o entendimento. É o que eu te peço nesta noite, Deus querido, santo e poderoso, pelas famílias, pelo município, Pai amado, de Japeri, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pela nossa nação brasileira e pelo, meu Pai, mundo de uma forma geral. É o que eu te peço nesta noite, Deus vivo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus lhe abençoe poderosamente. Vocês tenham uma boa noite abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Meditem nessa palavra e recebam em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.